Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está assistindo aí. Hoje a gente vai falar sobre um tema, de um trabalho específico do professor Matheus, da matéria de processo civil, onde esse trabalho é composto por mim, Jordan, pela Marcela, pela Gabriele e pelo Marcelo. Então a gente vai estar explicando aí ao longo do vídeo o que é o sistema de valoração de provas na matéria de processo civil. Então a gente vai falar para vocês aí um pouco do que é o sistema de valoração de provas, o sistema processual brasileiro. Esse sistema, ele nada mais é que o ordenamento jurídico brasileiro, que foi adotado como um sistema de valoração de prova no Brasil. Ele é expressamente livre para convencer o juiz. Então esse sistema aí, ele foi criado para ter o convencimento do juiz nos processos. Esse sistema ele se depende do artigo 93 da Constituição Federal e do artigo 5º. Então, desse modo, entre nós, na aferição da prova, o juiz estará livre para compor a sua convicção sobre tal caso. Então, as provas são os meios pelos quais, através de sua produção, procura-se formar a convicção do juiz, que deverá apreciá-la para formar o seu convencimento. Desse modo, pelo qual o juiz procede à apreciação e avaliação das provas no processo varia conforme o sistema adotado no ordenamento jurídico. Esse sistema de valoração de provas que determina o que o juiz deverá fazer diante da determinada prova. Todo o sistema traz uma lógica, conforme a valoração da prova é empreendida pelo juiz. Sendo assim, o sistema de valoração da prova é o conjunto de regras quais definem como o juiz deve atribuir o valor às provas apresentadas no processo civil. Os meios que o juiz utiliza para a aprovação dessas provas, para definir e ter a sua convicção, é utilizado por meios dos artigos 5º e o artigo 93, inciso 11º. Portanto, sabemos então que o Brasil é um Estado democrático, onde todos temos os nossos direitos sociais e individuais, sendo eles como a liberdade, a segurança, o bem-estar e o desenvolvimento, a igualdade e a justiça, como valores supremos de uma sociedade fraterna e sem preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida na ordem interna e internacional, uma solução pacífica das controvérsias. Então, segundo a Constituição da República Federativa Brasileira, podemos dizer então que no artigo 5º, todos somos iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade nos termos seguintes. Pode ser reconhecida pela instituição do júri, uma organização de que a lei assegura os brasileiros como plenitude à defesa, o sigilo das votações, a soberania dos veredictos e a competência para o julgamento dos crimes dolosos para a vida. Já no artigo 93 trata-se da lei complementar, onde, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, disponderá sobre o Estatuto da Magistratura, observando os seguintes princípios. No inciso 11º do artigo 93, diz o seguinte, que para a valoração de provas no sistema processual brasileiro, nos tribunais com número superior a 25 julgadores, poderá ser constituído o órgão especial, com o mínimo de 11 e o máximo de 25 membros, para o exercício de atribuições administrativas e jurisdicionais, delegadas à competência do Tribunal Pleno, provendo-se que metade das vagas, por antiguidade, e a outra metade por eleição pelo Tribunal Pleno. Então podemos dizer que esses dois artigos são os principais, basicamente é o início, é o fundamento, pelo que eu entendi, sistema de valoração de provas no sistema processual brasileiro. Agora acompanhe os próximos artigos que o resto dos membros vão compartilhar com vocês um pouco do que eles entenderam e deixar esse conhecimento para vocês aí. Boa noite, pessoal, tudo bem? Meu nome é Marcelo, estou cursando o 4º período de Direito da FANORP
e vou falar um pouco sobre os artigos 11, 371 e 375. No artigo 11, ele fala que todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos e fundamentados todas as decisões sob pena de nulidade, que fala no parágrafo único. Nos casos de segredo de justiça, pode ser autorizada a presença somente das partes, de seus advogados, de defensores públicos ou do Ministério Público. O caput do artigo 11, ele está falando que consagra, então, o princípio de publicidade como uma das normas processuais fundamentais, conforme a primeira parte do dispositivo. Todos os julgamentos do Poder Judiciário serão públicos. Isto visa que, assim, dar uma resposta à sociedade, além de garantir a imparcialidade dos julgamentos. Enquanto isso, a segunda parte antecipa o dever de fundamentação das decisões contido no artigo 489 do CPC. O parágrafo único do novo CPC, no entanto, o princípio da publicidade deve-se atentar também ao direito de intimidade e ao interesse público. É o caso, por exemplo, dos processos que ocorrem do segredo de justiça. Nessa hipótese, portanto, poderá ser autorizada apenas a presença. No artigo 371, o juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação do seu convencimento. O caput do artigo 371 do novo CPC, ele fala: apreciada a prova, então, o juiz deverá indicar na decisão as razões que o convencerão a considerar ou não prova e a formar o seu juízo. De acordo com o enunciado 515 do FPPC, 516, artigo 371, para que se considere fundamentada a decisão sobre os fatos, o juiz deverá analisar todas as provas capazes, em tese de infirmar a conclusão adotada. No 375, o juiz aplicará as regras de experiência comum subministradas pela observação do poder do que ordinariamente acontece, e ainda as regras de experiência técnica, ressalvando quanto a essas o exame pericial. No caput do artigo do 375 do novo CPC também, enfim, estabelece o que o juiz aplicará. As regras de experiência comum subministradas pela observação do que ordinariamente acontece, e as regras de experiência técnicas, ressalvando quanto a elas o exame pericial. Sobre o tema, o enunciado 517 do FPPC dispõe desse modo: 517. A decisão judicial, que empregar regras de experiência comum sem indicar os motivos pelos fatos pelos quais a conclusão adotada ocorre daquilo que ordinariamente acontece, considera-se não fundamentada. Grupo Direito Probatório. Conclusão. A conclusão que eu fiz foi: a nova sistêmica processual adota princípios que devem nortear toda a interpretação sobre o próprio Código. Assim é que a primazia do mérito e a eficiência autorizam a alteração da ordem processual. Desde que inexistia ofensa à desejada boa-fé, dessa forma, afigura-se viável e até desejável a alteração das etapas processuais, seja por consenso entre as partes, seja por conveniência e praticidade verificadas no magistrado. A fim de alcançar decisão do mérito, o quanto antes deve o magistrado evitar a produção desnecessária de atos processuais e ao mesmo tempo não postergar a especificação do bem de vida a ser entregue ao vencedor. Com certeza, a alteração da ordem processual encontra campo fértil no direito empresarial, com ênfase à ação de dissolução parcial de sociedade, cujo rito especial se concentra na fase de liquidação, desde que não se subtraia nos litigantes e acesso eficiente à correta e abrante apuração dos haveres. Inexistirá óbice para eventuais modificações e ou antecipações no rito especial em estudo. Ao nosso sentir, a opção legislativa é positiva, veiculando escolha do legislador pela
eficiência do processo e desprezo pela exagerada adoração às formas. O que eu falei um pouco foi sobre os artigos, né, do 11, 371, 375 e o que foi modificado neles, né, do novo CPC, nos caput dos artigos, que é das regras, né. Então, a minha parte é isso. Boa noite. Olá, eu sou a Gabriele, vim fazer uma análise dos artigos 155, 158 e 232 do Código de Processo Penal. O artigo 155 do Código de Processo Penal diz que o juiz formará sua convicção por livre apreciação das provas produzidas em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, e salvar as provas cautelares, não repetitíveis e antecipadas. No parágrafo único diz que somente quando o estado da pessoa serão observadas as restrições estabelecidas na lei civil. Aqui vemos que então que o juiz ele é livre para decidir, decidir qualquer prova colhida no processo para chegar a uma conclusão, né? E aqui ele não pode condenar o sujeito ou o réu com apenas os elementos informativos na fase inquérito policial. Então ele precisa de uma prova ratificada, né, uma prova concreta. E no final desse artigo ele fala que ele traz 3 exceções de provas. A primeira, prova cautelares; a segunda, prova não repetitíveis; e a terceira é a antecipadas. A prova cautelares, há risco de desaparecimento. Um exemplo disso é interceptações telefônicas. E a segunda prova, no artigo 158 do Código de Processo Penal, diz que quando a infração deixar vestígio, será indispensável o exame de corpo de delito, direto ou indireto, não podendo supri-los as confissões do acusado. Parágrafo único. Dar-se prioridade à realização dos exames de corpo de delito quando se trata de crimes que envolva, inciso 1º, violência doméstica e familiar contra a mulher; inciso 2º, violência contra a criança, adolescente, idoso ou pessoas com deficiência. Então, vemos que aqui, com meio de prova, é a perícia, em que o juiz ficará vinculado ao lado pericial. Exige-se um crime não transcendentes que materialidade seja provados com a realização dos exames de corpo de delito, que nesse caso é obrigatório, né? No artigo 232 do Código de Processo Penal, diz que considera-se documento qualquer escrito, instrumentos ou papéis públicos ou particulares. No parágrafo único diz que a fotografia do documento, devidamente autentificada, se dará ao mesmo valor da original. Então, vemos que o requisito da prova legal nesse artigo se trata da condição da validade da fotografia do documento, né? Ou melhor, quando e como ela será válida no parágrafo único. Olá pessoal, meu nome é Marcelo. Hoje eu vou apresentar um trabalho de Direito Processual Civil que nosso professor Matheus leciona para nós. E o tema de hoje nosso é Sistema de Valoração de Provas no Sistema Processual Brasileiro. Eu vou falar um pouco sobre o objetivo do sistema de valoração. Aí em sequência eu vou falar alguns artigos, que são 3, o 479 CPC, o 765 e o 818. Então pessoal, como que eu citei no começo do vídeo que eu ia argumentar sobre 3 artigos aqui, eu vou começar pelo 818, que diz assim: realizada a prestação, o juiz ouvirá as partes no prazo de 10 dias e, não havendo impugnação, considerará satisfeita a obrigação. Parágrafo único. Caso haja impugnação, o juiz a decidirá. Uma vez finalizada a execução da obrigação em respeito ao contraditório, é facultado às ambas partes apresentar impugnação.
A impugnação poderá versar sobre qualquer matéria que diga respeito e não aceitação na obra realizada por terceiros. Nesse aspecto, todo o meio de prova será garantido para que o juiz proceda o julgamento nesse sentido. Obrigação de fazer a execução, impugnação à perícia. Execução de obrigação de fazer, alegação de cumprimento, discussão da extensão e forma de adimplemento que conduz à verificação da pericial. Artigo 635 do CPC. Então, pessoal, vou falar um pouco sobre objetivos do sistema de valoração. Aqui diz: a Assembleia Nacional Constituinte, para instituir um Estado democrático, para assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento e a igualdade e a justiça, como valores supremos da sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida na ordem interna e internacional, com a solução pacífica das controvérsias. Promulgamos, sob a proteção de Deus, a seguinte Constituição República Federativa do Brasil. Aqui diz no artigo 5º, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes do país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade nos termos seguintes. É reconhecida a instituição do júri como a organização que lhe dá lei asseguradas. Letra A, plenitude de defesa. B, sigilo das votações. C, a soberania dos veredictos. E D, a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida. Então, pessoal, vou falar um pouco sobre objetivos do sistema de valoração. Aqui diz: a Assembleia Nacional Constituinte, para instituir um Estado democrático, para assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento e a igualdade e a justiça, como valores supremos da sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida na ordem interna e internacional, com a solução pacífica das controvérsias. Promulgamos, sob a proteção de Deus, a seguinte Constituição República Federativa do Brasil. Aqui diz no artigo 5º, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes do país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade nos termos seguintes. É reconhecida a instituição do júri como a organização que lhe dá lei asseguradas. Letra A, plenitude de defesa. B, sigilo das votações. C, a soberania dos veredictos. E D, a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida. Olá pessoal, meu nome é Marcelo. Hoje eu vou apresentar um trabalho de Direito Processual Civil que nosso professor Matheus leciona para nós. E o tema de hoje nosso é Sistema de Valoração de Provas no Sistema Processual Brasileiro. Eu vou falar um pouco sobre o objetivo do sistema de valoração. Aí em sequência eu vou falar alguns artigos, que são 3, o 479 CPC, o
765 e o 818. Então, pessoal, agora eu vou falar do artigo 765. Qualquer interessado ou o Ministério Público promoverá em juízo a extinção da fundação quando 1. Se tornar ilícito o seu objeto, 2. For impossível a sua manutenção e 3. Vencer o prazo da sua existência. Agora eu vou falar sobre o artigo 765. Qualquer interessado ou Ministério Público promoverá em juízo a extinção da fundação quando se tornar ilícito o seu objeto. Objeto, então, tem que ser lícito, pessoal. Não pode ser ilícito, senão o juiz pode extinguir a fundação. For impossível a sua manutenção. E terceiro, vencer o prazo da sua existência. Se o prazo... Pessoal, vou ler agora o artigo 489. São elementos essenciais da sentença. O relatório, que conterá os nomes das partes, a identificação do caso, com a suma do pedido e da contestação, e o registro das principais ocorrências havidas no andamento do processo. Então, pessoal, o relatório aqui, ele é algo interessante, porque em termos de composição de um procedimento em contraditório e democrático, porque, pessoal, é simples. A partir da leitura e da verificação do relatório, que conta até os principais atos praticados no processo, que tem a definição que realmente nas partes foi dado toda a oportunidade de manifestação e de que o procedimento foram seguidos a risco, tendo uma visão estrutural de procedimento, portanto, garantindo a toda uma participação em contraditório. Aqui também diz que o relatório traz essa verificação da perspectiva, porém, quando a Lei 9.099 vide fala para a gente a disponibilidade